Assunto de aula de hoje é a força. Então, a gente vai ver exemplos de força. Então, antes de tudo, a gente vai ver por que a terceira lei de Newton é importante. Então, imagina que tem um bastão com massa m, esse aqui, ó, sólido, que sofre uma força F, lado esquerdo dele, esse aqui, esse vetor aqui, certo? Ó. Ele acelera, uma aceleração A, ao longo desse eixo X, certo? Aqui tem coordenada 0 no início do corpo e 1 no final. Num momento de tempo tal, certo? Quer dizer, ele vai deslocar o eixo X, então essas coordenadas instantâneas, por enquanto, certo? Ou a gente pode pensar que eixo X desloca junto com o corpo. Melhor ainda, quer dizer, eixo X também é acelerado. Esse referencial não é inercial. A gente vai ter outro referencial, respeito ao qual esse movimento do corpo e do eixo são considerados. Então, essa aceleração é o quê? A aceleração dada pela segunda lei de Newton, né? A força sobre a massa total do corpo. Então, imagina que essa massa é distribuída uniformemente em todo o corpo, que a densidade da massa é a mesma, a massa dividida por volume. Certo? E agora, eu vou perguntar o seguinte. Vamos dividir como linha imaginária transversal ao corpo, certo? Ele em duas partes. Esse coordenado desse ponto aqui é x, certo? Certo? Esse é eixo x. Ó, eu vou perguntar o seguinte. Essa parte do corpo do x a 1, certo? Ela acelera também a aceleração A. Esse corpo rígido, essa é a condição. Então, corpo rígido. Todo o corpo acelera com a mesma aceleração A. Também tem a aceleração A, certo? Qual a força que age sobre essa parte do corpo? Essa parte do x a 1. Essa aqui, de baixo. A força, eu vou escrever somente o módulo da força. A força, que depende da coordenada, esse x, certo? Ela pode ser achada como? A massa dessa parte. Massa dessa parte, como eu falei, a massa é distribuída uniformemente. Então, eu vou pegar 1 menos x, a extensão relativa desse corpo, na massa total, certo? Então, quando x igual a 0, essa é a massa total, toda a extensão. Quando x igual a 1, massa é 0, porque não tem massa, né? É multiplicada por aceleração. Então, a gente usa aqui os módulos da força e aceleração, certo? Então, a força que haja nessa parte do corpo aqui, de x a 1, coordenadas, lembra, eixo x se desloca ao longo do corpo, certo? Com a mesma aceleração. Então, essa força aqui induz a aceleração dessa parte do corpo, certo? Então, quer dizer, em aquisição desse corpo rígido, certo? Existe uma tensão, quer dizer, a força que haja no lado direito dele, do seção. Que é essa força? F, aqui, que haja aqui, certo? F do x. Nesse sentido. E por isso essa parte, traçada duas vezes, acelera com a mesma aceleração A de todo o corpo. Certo? Essa é a segunda lei de Newton. Então, e agora vamos pensar no parte restante, esse aqui, certo? Qual a força que essa parte sofre? Primeiro tem a força F, eu vou usar somente módulo ao longo do eixo X. Então, F é positivo, quer dizer, projeção no eixo X, certo? Então, a força F, o sentido do eixo X é positiva, certo? Mas isso não pode ser toda a força, porque a massa dessa parte é menor do que m. Lembra essa força F, ela dá a mesma aceleração só para a massa m. Massa menor, quer dizer, qual é a massa? Então, essa força, menos uma coisa aqui, deve ser, que eu vou escrever agora, a massa dessa parte, que a massa dessa parte é x no m, x de 0 a x, essa é a extensão, certo? Na aceleração, a mesma aceleração, todo o corpo acelera com A. Então, deve ter a outra força. E a gente pode descobrir, usando essa equação aqui em cima, que essa força deve ser F do x. Exatamente, com sinal menos. Então, essa força, segunda força que haja nessa primeira parte do corpo, é a força igual a F, se é no sentido contrário.
Mas isso é a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton garante, quer dizer, que esse corpo realmente acelera com a aceleração A, como todo, certo? Então, a terceira lei de Newton aparece aqui, nessa equação aqui, que essa força é exatamente menos Fx. Fx é a força que haja a primeira parte na segunda, certo? Então, nós temos a força, vamos desenhar o corpo de novo, em duas partes agora. A primeira parte e segunda parte. Essa parte tem extensão x, esse é 1 menos x. A força que primeira parte haja na segunda, é Fx. A força que segunda parte haja na primeira é menos F do x. Certo? Isso descobrimos que deve ter segunda lei de Newton. Senão, esse corpo como todo não pode acelerar de acordo com a segunda lei de Newton. Deve ser terceira lei. Terceira lei garante, quer dizer, comprimento de segundo. Tudo bem? Então, mostrando isso que faltou na aula passada, a gente vai passar para considerar exemplos de forças. Então, o primeiro exemplo de força é força de gravitação. Esse é lei de Newton também. Não, é por surpresa. Imagina dois corpos pontuais, por enquanto, a gente considera, né? Então, eu coloco dois pontos aqui. Um tem massa M1, outro tem massa M2. E não tem nada mais no universo. Então, a lei da gravitação do Newton fala o seguinte, que existe a força de atração entre os dois corpos, quer dizer, o módulo da força a gente vai dar. O módulo da força de atração depende do quê? Da distância entre os corpos. A distância eu vou escrever L, 1, 2, certo? E das massas, ela proporciona a massa de cada corpo, inverso proporcional ao quadrado da distância. Então, a força tem um coeficiente G aqui, M massa do corpo 1, M massa do corpo 2, a distância entre dois corpos em quadrado. Então, essa é a lei de Newton. Então, o sistema de Psi, que são unidades universal, né? Esse G, ele é aproximadamente... esse G, deixa eu ver, aqui tinha esse valor 6, 67, 10 na ordem menos 11, é força fraca. Então, unidade é fácil de descobrir. A gente sabe que a força é quilograma metro sobre segundo quadrado. Aqui tem quilograma quadrado, então 1 quilograma que é extra, tem metro quadrado no denominador, deve ser 1 metro, então metro na ordem 3, quilograma, e o que falta segundo em quadrado? Certo? Então, essa é a lei de Newton. Então, essa força, de acordo com a terceira lei de Newton, tem força que age corpo 2 na corpo 1, F2, 1, certo? E tem F1, 2, é aqui. F1, 2. Então, essas forças são o mesmo módulo no sentido contrário. Então, é importante que essa força ela haja ao longo do eixo que conecta os dois corpos. Certo? Em qualquer força da interação, por exemplo, elétrica entre cargas, também haja ao longo do eixo conectando os corpos. Por que é isso? Vamos ver. Vamos desenhar esse eixo e pensar dois corpos. E pensar, por exemplo, que existe uma força de interação entre dois corpos. Pode depender das massas e outras grandezas físicas associadas a esses corpos. Por exemplo, uma carga, não sei, talvez uma outra grandeza física extra, né? E supomos que existe a força que não haja ao longo do eixo. Por exemplo, a força que obedece à terceira lei de Newton, quer dizer, a força da interação, força que corpo 2 age no corpo 1, força que corpo 1 age no corpo 2. Eles são o mesmo comprimento, sentido contrário. Terceira lei de Newton satisfeito, certo? Essa força
causa a aceleração de cada massa, por exemplo, F2.1 do massa M1, de acordo com a segunda lei de Newton. Certo? Os três leis de Newton satisfeitas. Mas por que não pode existir essa força que faz um ângulo entre eixo que conecta os corpos? Certo? Porque esse ângulo não pode ser não zero. Vamos descobrir isso. Então, imagina que no nosso referencial só tem dois desses corpos, não tem mais nada. Certo? Referencial inercial. Não tem mais nada no universo. Então, se não tem mais nada no universo, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que isso é um haste rígido. O haste imaginário que conecta os corpos, certo? Nesse momento de tempo onde a gente está aqui, certo? O que a gente vai fazer? Girar nosso sistema em torno desse haste. O que vai mudar? A gente pode girar também nosso eixo de referencial. O espaço não vai mudar, né? Nada vai mudar no universo para esses corpos. Então, mas se fazer isso, certo? A força vai mudar a direção. Mas por que ela vai mudar a direção? Se nada mudou, quer dizer, ela depende somente desses dois corpos, distância entre eles, massas, talvez outra uma coisa que chamam Q1, Q2, uma outra grandeza física que causa essa força, certo? Uma supercarga, não sei o quê. Então, se girar, o que acontece? A força vai passar num cono, né? Vai mudar a direção. Terceira lei de Newton satisfeito, mas a força muda a direção. E isso é estranho, porque no universo não mudou nada. Então, não pode existir uma força que não seja ao longo do eixo que conecta os dois corpos. Ela pode ser força de repulsão ou atração, não importa, mas deve ser ao longo do eixo. Isso se chama isotropia do espaço. Uma coisa é física, quer dizer, a propriedade do nosso espaço. Ele não é anisotrópico, e por isso não podem existir forças de interação entre dois corpos pontuais que não sejam ao longo da linha que conecta esses corpos. A força deve agir ao longo da linha, eixo que conecta os corpos. Isso devido à isotropia do espaço. Nós geramos o eixo imaginário que conecta dois corpos num ângulo tal, a força que não era ao longo do eixo vai mudar a direção. E isso não pode acontecer porque essa força já tinha essa direção. Essa direção não é coisa que você pode definir, certo? Não tem nenhuma coisa no universo a mais, porque nada influencia esses dois corpos que eles só interagem entre si. E para isso não pode mudar a direção, a força, certo? Nada mudou. Então a força deve ser ao longo do eixo. Tudo bem? Então, vamos passar agora o seguinte assunto. Tá, vamos considerar a força de gravitação, mas na superfície da Terra. Então, imagina que essa é a nossa Terra, certo? Pequena que ela seja, é preciso o quê? É preciso o raio da Terra. Ó, raio da Terra. E aqui tem superfície da Terra, ó, esse plano, né? E tem uma altura a mais h em cima de Terra. E o corpo está aqui. Qual é a força que ele sofre? Corpo com massa m e Terra com massa m capital. É a força de gravitação, certo? Força de atração para a Terra. Então, no sentido para o centro da Terra. Essa força, o módulo dela, G no m, na massa, no R mais h, certo? Em quadrado. Essa é a distância entre o centro. Então, é isso que se fala, dizer que se o corpo não é pontual, mas na forma da esfera, a gente vai mostrar nesse curso, talvez, que a força é a mesma que do corpo pontual. Isso não depende da altura, certo? Quer dizer, não é para alturas muito altas, h, né? Para altura zero também. Isso é uma propriedade que a gente talvez vai mostrar depois. E envolve um tipo da integração, mas a gente deve me acreditar. Se a massa é distribuída uniformemente, que a gente supõe que a Terra é, a força de gravitação da Terra é exatamente aquela que seria se a Terra era um ponto no centro dela, e a gente usa a distância do centro da Terra. A distância aérea entre dois corpos pontuais, certo? Tudo bem. E agora, o que eu quero dizer para vocês? Quando H é muito menor do que L, então essa é a aula zero, ordem da grandeza diferente, certo? Isso é muito menor. 10 vezes menor do que L, já é muito menor. O que a gente pode fazer? Aproximar essa força. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu escrevi primeiro algumas afirmações e mostrar para vocês que são válidas.
Por isso não preciso saber nada. Ó, x é pequeno. O módulo de x é muito menor do que 1. Quer dizer, 0,1, por exemplo. Certo? Por que isso é válido? Vamos multiplicar 1 menos x a ambos lados. 1 menos x, 1 mais x, deve ser igual... Tá. O que eu fiz? Deve ser igual aproximadamente a 1. Porque aqui o mais x cancela, certo? Tá, eu escrevi lado esquerdo primeiro, lado direito primeiro, do esquerdo depois. Isso aqui, se expandir, vai dar menos x quadrado. Isso é aproximadamente a 1 se a gente descarta x quadrado, porque x quadrado é muito menor do que x, André, certo? Quando x é muito menor do que 1. Se multiplica x para uma grandeza ainda menor do que 1. Então, muito menor do que isso, claramente. Dividir por módulo de x dá x muito menor do que 1. Isso é óbvio. Certo? A gente pode descartar essa parte. Esse é aproximadamente 1. Então, esse sinal aproximadamente. Certo? Não é igual aproximadamente. Então, isso é válido. Certo? E nós temos aqui R mais H enquadrado no denominador. Então, a gente vai simplificar essa parte acima. Ó. Quadrado igual 1 sobre R quadrado, 1 mais H sobre R, esse é o nosso x em quadrado. Lembra que eu falei que H é muito menor do que R, então H sobre R é muito menor do que 1. Esse é o nosso x, certo? E isso, aproximadamente, usando essa fórmula aqui, vai dar 1 sobre R quadrado, e aqui vai dar 1 menos x em quadrado. 1 menos x em quadrado, eu vou expandir. Vai ser 1 menos 2x. E x é h sobre r. E dá isso em quadrado, mas, como eu já descartei x quadrado, isso eu preciso descartar. Então, essa é a única contribuição que tem. Isso é muito menor do que 1. Certo? Ainda, mesmo multiplicado por 2, muito menor do que 1. Então, o que é que quero dizer? Que essa força, nas alturas pequenas, aproximadamente, é uma constante, a força constante, que ela depende, quer dizer, o que é constante? Essa parte aqui. Então, ela é proporcional à massa, não uma constante. E essa constante se chama aceleração de queda livre na superfície da Terra. Né? Essa aceleração de queda livre é aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Isso que a gente talvez saiba hoje. A gente mostrou essa fórmula a partir da lei da gravitação do Newton, usando uma aproximação. Então, isso é válido quando? Raio da Terra, aproximadamente 10 na ordem 6 metros. 6 mil quilômetros. Certo? Então, qualquer altura que não é 10 na ordem 4, ainda a gente pode usar. Porém, a correção vai ser na ordem de alguns porcentos. Então, 10 na ordem 3. Então, até 1000 metros pode usar, perfeitamente usar essa aproximação. Então, essa é a força de gravitação. Na superfície da Terra, quer dizer, na superfície, H, ordem menor ou 1000 metros, a gente pode usar essa fórmula simplificada. Tá, vamos ver mais uma força. Vou apagar isso. Vamos ver uma força que a gente vai encontrar muito. Essa força de uma mola, força elástica se chama. Então, imagina uma mola. Eu vou desenhar a mola horizontalmente. E um eixo, imagina uma mola em torno desse eixo. Certo? Ó. Então, alguém pega essa mola e tenta compressionar ela, ou estender. Certo? Então, por que eu uso esse eixo? Eu preciso de um eixo X. A mola vai ser esticada e compressionada ao longo do eixo X. Certo? E tem uma posição livre, quando a mola não sofre nenhuma força, x0, certo? Então, aqui eu posso colocar também igual a 0, né? Escolher eixo x acima. Então, qual é a força que a gente vai sentir se tentar, por exemplo, compressionar a mola? A força vai agir na qual sentido? Então, se nós usamos, não, esse aqui, nós compressionamos a mola, então,
pegamos essa parte, no final da mola, e deslocamos no eixo X no sentido negativo, certo? A força vai agir no sentido contrário, certo? Isso parece óbvio, né? Então, essa força, a lei dessa força é o seguinte. Então, projeção da força nesse eixo X é igual a um coeficiente K no deslocamento X menos x0. No nosso caso, x0 talvez é 0, então menos k no x. Então, esse é delta x, deslocamento da mola. Então, delta x, certo? Então, nesse caso, x menos x0 vai ser negativo e a força vai ser positiva. Isso se chama lei de Gooke. Lei de Gooke, para a força elástica. A gente vai encontrar esse modelo muito no nosso curso. Certo? Uma outra força que a gente vai encontrar muito é a força de atrito. Parece a força mundana, mas não é tão óbvia e não é tão mundana. Às vezes essa força dá umas surpresas. Essas pesquisas recentes mostram. Mas como é que a força de atrito age? Imagina, agora a gente vai pensar na superfície paralelo à superfície da Terra, certo? Imagina uma massa nessa superfície, certo? Então, é melhor pensar assim, uma superfície é outra superfície, quer dizer, um corpo, esse aqui, na superfície tal, certo? E vamos pensar que esse corpo sofre uma força F perpendicular ao plano da superfície. Então, claramente tem força de reação da superfície. O corpo não vai se deslocar no sentido vertical, então vai ser força de reação da superfície. Eu vou desenhar aqui. Força de reação N, certo? N é igual a F, sentido contrário, certo? Essa força de reação N, certo? Devido que o corpo age na nossa superfície com essa força F, certo? Então, essa força F é a força qual nosso corpo age na superfície, certo? E superfície age como reação, força de reação, sentido contrário, mesmo módulo. Então, o que acontece entre superfícies? Tem contato, né? Então, cada contato, vamos pegar um pequeno, vamos pensar que são 3 dimensões, né? Esse é um plano em 3 dimensões, certo? Vamos pensar uma área na superfície do contato entre dois corpos, a área A, certo? Aquela área O. Nessa área A, tem contato com a superfície. E a gente vai definir o que se chama pressão. A força dividida por área. Força que age na área A dividida por essa área A, certo? Então, essa força F é distribuída em toda a área de contato. E se pensar que pressão é constante, por exemplo, certo? Então, a força na área A, na verdade, pressão que é constante na área, certo? É a força total, se pegar toda a área, multiplicar por pressão, dá a força F. Nessa área de contato, certo? Se a gente tenta deslocar, além da força F, aplicar uma força horizontal, paralela à superfície, uma força que tenta deslocar o nosso corpo, FD, certo? Essa é a força normal. Força de Fn. Força normal, certo? Então, se aplicamos uma força e tentamos deslocar nosso corpo, na área de contato vai aparecer uma força que contrai tenta impedir esse movimento. Isso se chama força de atrito. Essa força de atrito, né? Força de atrito, ela é proporcional ao quê? Ela é proporcional, claramente, à pressão. Se a pressão é maior, o contato vai ser maior, né? Lembra, a pressão é essa força por unidade da área. E a área de contato, certo? Como a área de contato, a gente supõe é toda a área do corpo, né? Essa vai ser a fórmula
assim, vai ter um coeficiente μ, letra grega, e a força normal à superfície, Fn. Então, a força de atrito vai ser proporcional a isso. Então, isso acontece se o corpo já começou a deslocar com velocidade tal, não é zero. Velocidade do corpo não é igual ao zero. Esse tem a força de atrito assim. Esse parece óbvio, né? Quanto maior a área de contato, né, diminui a pressão, se é a mesma força. Então, se girar esse corpo, colocar um contato de área menor, por exemplo, esse aqui, a área de frente, girar ele assim, que ele fica de pé, vamos dizer assim, né? A força Fn vai ser a mesma. Então, a área diminui, a pressão aumenta, mas a área vai ser menor, a força total Fn e a força de atrito vai ser a mesma. Certo? Isso é importante para vocês e visualizar, que a força de atrito vai ser a mesma porque nós supomos que quase toda a área, ou toda a área é a área de contato, e a força de atrito proporcional à pressão é a área de contato, certo? A pressão na área de contato é a toda a força que aplica perpendicular à superfície, certo? Isso é como a gente define a pressão. Força aplicada na área dita por área. E se toda a área é área de contato, a pressão é constante. E a força na área de contato, força normal, proporcional à área de contato, certo? Então, não importa quando você vira esse corpo, a força de atrito vai ser a mesma. Coeficiente que não vai depender, nesse caso, da posição do corpo. Se ele fica em pé ou deitado, assim como desenhado agora, a força vai ser a mesma, essa aqui, dada por essa fórmula. Essa também se chama força de atrito seco. Quer dizer, superfície seca, outra superfície seca. Por exemplo, madeira, madeira. Ou baracha, concreto. Ou concreto, concreto. Madeira, concreto. Certo? E essa força também se chama dinâmica, porque a velocidade do corpo já não é zero. O que acontece quando a velocidade do corpo é ainda zero? O corpo, você tenta deslocar o corpo, mas o corpo não se move. Como é que comporta a força de atrito? É um pouco mais complicado. Então, eu vou desenhar... eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar um gráfico experimental. Como é que a força de atrito depende da força aplicada. Então, agora desenho outro. Nossa superfície. Certo? Agora, tem uma força normal de reação de superfície. Não importa como ela apareceu, por exemplo, força, esse corpo tem massa e superfície paralela a ela tem força de gravidade, não importa, tem força de atrito, reação da superfície. E tem uma força que tenta deslocar a superfície, o corpo paralelo à superfície, F. Desenho assim, certo? E vai aparecer uma força de atrito que vai agir no sentido contrário. Força de atrito. Todas as forças são vetores, certo? E vamos pensar em duas situações diferentes. Corpo ainda parado, você aumenta essa força F de 0 até F tal, certo? Então, aqui é F. Então, claramente, se você não aplica nenhuma força, dá para suponhar que força de atrito, a gente pode suponhar que força de atrito é zero nesse caso. Zero. Então, esse ponto é nosso gráfico. Depois, você tem, aplicando a força, tem uma força F0, vamos pensar. Existe quer dizer, precisa uma força mínima para deslocar nosso corpo, certo? Então, isso não muda. A força de atrito força de reação fica constante. E força de atrito de movimento, eu vou escrever aqui, dinâmica, né? Ela é μ na N, é o módulo dela. O meu coeficiente de atrito depende das superfícies, depende do material, mas vamos pensar que ele é fixo e força de normal é fixa, certo? Então, a força de atrito dinâmico seria esse. Quando o corpo já desloca, velocidade não é zero. Esse intervalo ainda é velocidade zero. O corpo não começou a se deslocar. O que acontece com força de atrito? Você aumenta a sua força, né? Deve aumentar a força de atrito. Que lei a gente deve observar? Esse aqui. Só o módulo. Certo? Então, desculpa, esse não é zero. Esse é somente F. Quando F menor ou igual a F0. Nesse ponto, o corpo começa a deslocar. Então, aqui velocidade zero, mas aqui começa já a ser maior do que zero. Certo? Essa parte.
Esse é o nosso experimento. Nós fazemos o experimento, vemos isso. Até forças até F0, certo? Até F0, força de atrito igual ao módulo em sentido contrário da força F. Por quê? O corpo parado, a aceleração é zero. Essa é a segunda lei de Newton. Então, nós temos, força total deve ser zero. A força que ela vai linearmente igual, quer dizer, a força até F0, certo? Tá, acho que o desenho não é bonito, deve ser a reta mesmo. Ó, 45 graus, certo? Por que 45 graus? A força é igual a F, certo? Até esse ponto. Então, até F0. Então, nós descobrimos que existe uma força de atrito máxima, né? Até corpo parado. Para corpo ser parado, existe uma força de atrito máximo, certo? Quer dizer, que existe uma força máxima que você pode aplicar a corpo ainda parado, F0, que é igual à força de atrito também F, que ela aqui é zero. O que acontece depois? Depois, eu não posso adivinhar, existe um experimento que mostra o seguinte, depois ela cai e fica constante. Tem pequeno intervalo aqui, segundo intervalo, com velocidades pequenas, onde essa força de atrito cai, e depois ela fica N, a força dinâmica. Dinâmica é esse. Então, essa força de atrito aqui se chama força de atrito estática. Ela vale até F, atrito estática máximo, F0, e de zero. Depende da força aplicada, certo? Quando a força aplicada supera esse aqui, o corpo começa a deslocar, a força de atrito cai. Nos primeiros momentos, quando a velocidade aumenta até uma velocidade tal. Esse intervalo existe. Quer dizer, isso é o que é mais importante para nós. Existe essa dependência aqui. Então, no nosso curso, a gente vai desprezar essa parte, onde acontece esse queda da força. E pensar que a força de atrito, ela tem o seguinte comportamento. Ela de zero até a força de atrito dinâmica, certo? O que acontece? Se a força aplicada varia de zero até a força de atrito dinâmica, certo? Então, na verdade, o que eu deveria escrever? Assim, que a força estática, né? Força estática igual à força aplicada, quando ela é menor do que a força de atrito dinâmica, certo? Depois ela começa a ser a força de atrito dinâmica. Então, o nosso gráfico vai ser mais ou menos assim, vai ser reta aqui, vai ter duas retas, essa reta aqui e essa reta aqui. A gente vai esquecer esse intervalo. Por quê? Por simplicidade. Não se preocupar com essa coisa. Essa diferença, na verdade, é pequena, certo? Então, a força de atrito age de seguinte forma. Tem força de atrito estática quando o corpo é parado. Ela é igual à força aplicada. Mas essa força aplicada deve ser menor do que a força de atrito dinâmico. Porque se ela é maior, o corpo começa a deslocar. O corpo começa a deslocar com aceleração, certo? Quer dizer, a força de atrito não consegue interagir com a força aplicada. É isso. Então, qual é a relação a esse coeficiente μ? Certo? E qual valores ele pode ter? Então, para isso eu vou mostrar como é que definir coeficiente μ. Talvez a gente saiba já, mas eu vou mostrar também, lembrar para vocês. Se fazer o seguinte, se você quer definir coeficiente μ, faz o seguinte, faz superfície inclinada, assim, e usa a força de gravitação como a força aplicada à superfície, que dá origem à força normal. Então, imagina um corpo em superfície inclinada. E aqui, esse corpo tem massa m, né? Haja força de gravitação, as alturas menores do que 1000 metros, né? Na ordem de grandeza. mg, certo? Tem força de reação. Ela é sempre normal à superfície de contato, certo? E imagina que o corpo acelera ao longo desse plano inclinado, a aceleração A. Então, nesse caso, tem força de atrito, certo?
força de atrito dinâmico, né? Força de atrito. E esse ângulo é θ, né? Ângulo de inclinação. Então, usando a segunda lei de Newton, os dois eixos, um eixo vai ser vertical, esse aqui, eixo horizontal x. Então, meu diferencial inercial vai ter esses eixos aqui, x, y, porque é mais simples, por simplicidade, certo? Então, a lei de Newton, tá aqui, Vitor. Lei de Newton ao longo dos eixos. Então, força, então aqui o ângulo é mesmo que θ, porque esse eixo vertical é perpendicular ao plano da superfície, certo? E esse perpendicular a esse plano aqui, tá? Quer dizer, ó, perpendicular a esse. Então, esse ângulo também é θ. Então, a projeção da força de gravidade no eixo y é menos mg no cosseno, no cosseno da θ, certo? Mais normal igual a quê? Ao zero. Ao longo do eixo y, o corpo não desloca. Isso é beleza escolher esse eixo x ao longo paralelo ao plano, certo? Aqui é cosseno. E segundo o eixo, nós temos o eixo x. mg no seno do x. Agora, que esse ângulo é π sobre 2 menos θ. Certo? Menos força de atrito no sentido contrário do x. Força de atrito é o quê? Μ dinâmico, não era? Igual a massa aqui na aceleração. Certo? Então, como é que achar um μ dessas duas equações? Na segunda equação, nós temos mg no seno da θ, certo? mg no seno da θ, quando a aceleração vai para o zero. Então, imagina que você pode mudar esse ângulo de inclinação de 0 até um θ tal. E você espera o momento quando o corpo começa a deslocar. Nesse momento, quer dizer, esse momento quando ainda a aceleração é zero. Quer dizer, começa a deslocar, mas só desloca. Então, limite. Então, tem o ângulo máximo de inclinação quando o corpo ainda não se desloca. Esse corpo aqui não se desloca. Então, quer dizer, A é zero. E por isso, A não tem aqui, nós podemos achar μ da segunda equação sobre N. E N da primeira equação, certo? Nós temos o resultado, aqui vai ser cosseno, mg cosseno, aqui tem seno, tangente do θ. Então, esse ângulo μ, θμ, é específico. O ângulo máximo, até o corpo fica parado ainda, não começa a deslocar. Então, a gente pode achar esse coeficiente μ usando tangente do ângulo do início do deslocamento do corpo no plano inclinado. Usando somente a força de gravitação como a força que, quer dizer, pressiona o corpo à superfície. Certo? Então, tangente do ângulo, como é que ele se comporta? Ó, vamos pensar. Aqui, tangente do ângulo. Tangente. Aqui é o ângulo. Ângulo θ pode abrir até π sobre 2, né? Não vale a pena, então mais já vai cair. De 0 a π sobre 2. Tangente do π sobre 2, cosseno é zero. Então, esse é o seno. Quem não lembra aqui é tangente. Certo? Cosseno é zero. Então, quando o ângulo é zero, seno é zero. Então, vai ser esse comportamento da tangente. Não tem limite. Então, o μ, claramente, se é em força de atrito, tem força de atrito maior do que zero, menos infinito, né? Esse é o limite do μ. Quais coeficientes μ a gente tem? Por exemplo, eu sei que o madeira, μ coeficiente aquele da força atrita dinâmica entre madeira, né? Madeira. E menor do que 0,48, 0,48. Então, menor do que 1, certo? E maior do que 0,32, isso depende da madeira, certo? Mas tem materiais com força coeficiente de atrito maior do que 1. Por exemplo, aqui prata e prata. Se tá superfície inclinada de prata e corpo também de prata, coeficiente é da prata 1,4, maior do que 1. Isso não implica que o ângulo é um pouco maior, né?
certo? Ângulo um pouco maior. Por exemplo, aqui, ângulo π sobre 4 é onde tangente igual a 1, certo? Então, quer dizer, ângulo maior da π sobre 4, que no π sobre 4 sendo e cosseno iguais. E ângulo da prata, por exemplo, aqui. Da prata. Ângulo de madeira é aqui.